Quando Helena assinou os papéis do divórcio, ela soltou uma risada tão alta que todos no fórum viraram para olhar. Finalmente livre de você e dessa vida medíocre, disse, empurrando os documentos pela mesa. O que ela não sabia era que em poucos minutos o juiz revelaria algo que transformaria aquela risada de vitória em um grito silencioso de desespero. Meu nome é Gabriel Almeida, tenho 41 anos. E esta é a história de como aprendi que a vingança mais poderosa não é destruir quem te machucou, mas se tornar alguém melhor, apesar de tudo. Durante quase 10 anos, construí minha vida acreditando que amor e trabalho duro eram suficientes para manter um casamento de pé. Eu estava completamente errado. Conheci Helena em uma feira de negócios em São Paulo, logo após expandir minha empresa de logística e transportes. Ela era consultora financeira, bonita, inteligente, com aquele jeito confiante de quem sabe exatamente o que quer da vida. Eu era um cara simples que havia começado do zero, dirigindo caminhões e economizando cada centavo para comprar meu primeiro veículo próprio. Não tinha diploma universitário, mas tinha algo que ela parecia admirar naquele momento: estabilidade e determinação. Se essa história já está tocando você, deixe seu like agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai mexer profundamente com seu coração. Nos casamos em menos de um ano. A cerimônia foi simples, mas para mim significava tudo. Era a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha até conhecê-la. Helena usava um vestido branco discreto e quando disse sim no altar, eu senti que finalmente tinha encontrado minha parceira de verdade. Os primeiros meses foram bons, quase perfeitos. Ela me ajudava com a parte administrativa da empresa, organizava contratos, conversava com clientes importantes. Eu acordava cedo, trabalhava até tarde e voltava para casa sentindo que estava construindo algo maior do que eu mesmo. Mas aos poucos, de forma quase imperceptível, as coisas começaram a mudar. Helena passou a se interessar cada vez mais pelos números da empresa, pelas contas bancárias, pelos investimentos futuros. Perguntava sobre contratos que ainda nem tinham sido fechados, sobre expansões que eu mal havia considerado, sobre quanto dinheiro entraria nos próximos meses. No começo, achei que era apenas interesse genuíno, que ela queria entender melhor o meu mundo. Mas alguma coisa no tom de voz dela, na forma como seus olhos brilhavam ao falar de dinheiro, começou a me incomodar profundamente. Quando eu chegava em casa cansado, depois de resolver problemas na estrada, de lidar com motoristas, com clientes difíceis, com pneus furados em rodovias desertas no meio da noite, ela não perguntava como tinha sido meu dia. Não perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria apenas um abraço silencioso. Ela perguntava quanto eu tinha faturado naquele dia, quantos contratos novos tinham sido fechados, qual era a margem de lucro da última entrega. A admiração nos olhos dela foi substituída por algo frio, calculista, quase empresarial. Eu sentia que estava sendo avaliado como um negócio, não amado como um marido. Era como se cada gesto meu, cada decisão, cada palavra fosse pesada em uma balança invisível que media apenas valor financeiro. As conversas na cama, que antes eram sobre sonhos e planos de família, agora giravam em torno de quanto tempo demoraria para eu abrir uma segunda base de operações. Ela falava de investimentos imobiliários, de comprar um apartamento em Moema, de trocar o carro por um modelo importado, e eu apenas concordava, porque achava que era isso que um bom marido fazia. Mas a solidão dentro do casamento é pior do que a solidão de estar sozinho. Eu tinha uma esposa dormindo ao meu lado todas as noites, mas me sentia completamente abandonado. Comecei a trabalhar ainda mais, não porque precisava, mas porque no trabalho eu ainda me sentia útil, respeitado, valorizado. Os motoristas me cumprimentavam com sinceridade, os clientes confiavam em mim,
Os fornecedores respeitavam minha palavra. Em casa, eu era apenas um número em uma planilha mental que Helena atualizava diariamente. E o pior é que eu comecei a acreditar que talvez fosse isso mesmo. Houve uma noite em que cheguei em casa com flores. Tinha sido um dia difícil, mas lucrativo, e eu quis comemorar de forma simples, romântica. Helena olhou para as flores como se fossem um insulto. "Você gastou dinheiro com isso?" Foi tudo que disse antes de voltar para o notebook. Deixei as flores na mesa da cozinha e fui dormir sozinho na sala. Naquela noite, deitado no sofá, olhando para o teto escuro, eu percebi que havia perdido minha esposa em algum lugar do caminho. Ou talvez nunca tivesse tido a mulher que eu pensava ter conhecido. Os jantares em silêncio se tornaram rotina. Ela comia, olhando para o celular, respondendo e-mails, fazendo anotações em cadernos que nunca me deixava ver. Eu tentava puxar assunto, falar sobre o dia, sobre notícias, sobre qualquer coisa que não fosse dinheiro. Mas a conversa sempre morria em respostas curtas e desinteressadas. Tá, depois a gente vê isso. Era como se eu estivesse falando sozinho, como se minha presença fosse apenas um detalhe inconveniente na vida dela. E eu, que sempre fui um homem simples, mas orgulhoso, comecei a sentir vergonha de mim mesmo. Comecei a desconfiar quando ela passou a fazer ligações longas trancada no quarto. Ouvia a voz dela mudar de tom, ficar mais suave, mais íntima, seguida de risadas baixas que eu não ouvia há meses quando conversávamos. Quando eu perguntava quem era, ela dizia que era trabalho, sempre trabalho. E eu acreditava, porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade que começava a se desenhar na minha mente. Mas a intuição de quem já sofreu na vida é como um sexto sentido. Ela sussurra verdades que a razão se recusa a aceitar. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Helena precisou viajar para um congresso em Curitiba, ou pelo menos era o que ela dizia. Ficaria fora por 3 dias. Eu a levei até o aeroporto, carreguei a mala dela. Dei um beijo de despedida que ela mal correspondeu. "Te amo", eu disse. Ela apenas acenou pela janela do carro e entrou no terminal sem olhar para trás. Voltei para casa com um aperto no peito, aquela sensação de que algo estava profundamente errado. E foi naquela noite, sozinho em casa, que a verdade começou a se revelar de forma devastadora. Eu estava procurando um documento fiscal no notebook que usávamos juntos. Precisava de um comprovante de pagamento para acertar com um fornecedor pela manhã. Foi então que vi uma aba aberta no e-mail dela. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria ler, que aquilo era invasão de privacidade, mas minha mão tremia enquanto movia o mouse. A mensagem estava ali, aberta, como se o destino quisesse que eu a encontrasse. Era para alguém chamado Fernando Costa. E o que li naquelas poucas linhas destruiu 10 anos da minha vida em questão de segundos. Em 2 semanas, tudo estará pronto. Ele vai assinar a procuração sem desconfiar de nada. Os caminhões e a base de clientes serão transferidos para a nossa nova empresa. A ingenuidade dele é nossa maior arma. Li aquelas palavras 3 vezes, depois 4, depois 5, tentando encontrar algum significado alternativo que não fosse a traição óbvia. Mas não havia outra interpretação possível. Minha própria esposa estava planejando me destruir junto com meu maior rival. Eu conhecia Fernando Costa muito bem. Ele era dono de uma transportadora concorrente, um homem conhecido por fazer negócios sujos e roubar clientes com propostas impossíveis de serem cumpridas. Senti o chão desabar embaixo dos meus pés. As pernas ficaram fracas, o estômago revirou e por um momento pensei que fosse vomitar ali mesmo, em frente ao computador. Mas não gritei, não quebrei nada, não liguei para ela exigindo explicações. Simplesmente fechei o e-mail com cuidado, apaguei o histórico de navegação e fiquei sentado no escuro da sala por horas. Porque eu havia aprendido uma coisa dirigindo nas estradas do Brasil por tantos anos.
Quando você percebe que o freio falhou, não adianta entrar em pânico. Você precisa pensar rápido e encontrar uma saída antes que o caminhão tombe. A dor daquela noite foi diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Não era raiva, não era ódio imediato. Era uma tristeza profunda, visceral. O tipo de tristeza que te faz questionar tudo o que você acreditava sobre o mundo. Eu tinha confiado nela completamente. Tinha dividido minha vida, meus sonhos, meus medos mais profundos. E ela havia transformado tudo isso em uma estratégia fria de enriquecimento. Eu não era um marido para Helena. Eu era um alvo, um recurso a ser explorado e descartado assim que deixasse de ser útil. Aquela verdade me quebrou por dentro. Mas depois da dor veio algo inesperado: clareza. Uma clareza fria e precisa, como a luz da manhã, que revela cada detalhe de uma paisagem que antes estava escondida na escuridão. Comecei a me lembrar de pequenos detalhes que na época pareciam insignificantes. As perguntas insistentes sobre valores de contratos, os documentos que ela pedia para eu assinar para agilizar processos, as conversas sussurradas ao telefone, os finais de semana em que ela dizia estar em reuniões de trabalho, mas voltava com um perfume diferente. Tudo começou a fazer sentido, e o quadro completo era ainda mais terrível do que eu imaginava. Durante as semanas seguintes, me transformei no melhor ator que eu poderia ser. Continuei sendo o marido confiante e ingênuo que ela acreditava ter enganado completamente. Acordava cedo, beijava sua testa, desejava um bom dia como sempre fiz. Perguntava sobre o trabalho dela, fingia interesse em suas histórias inventadas, sorria quando ela falava sobre planos futuros que nunca incluiriam minha presença. Mas à noite, quando ela dormia profundamente ao meu lado, eu ficava acordado revisando cada papel, cada contrato, cada movimento bancário da empresa. E o que descobri foi devastador em sua complexidade e crueldade. Helena não estava trabalhando sozinha. Com a ajuda do meu próprio contador, Marcelo Tavares, um homem que eu considerava amigo há mais de 5 anos, ela havia preparado uma série de documentos que no divórcio me deixariam praticamente sem nada. Eles tinham criado uma empresa fantasma, chamada Costa em Associados Logística. Estavam transferindo contratos importantes para lá, usando assinaturas digitais que eu havia autorizado sem ler direito, confiando cegamente em pessoas que secretamente conspiravam contra mim. A traição não era apenas conjugal, era financeira, profissional, existencial. Eles estavam roubando não apenas meu dinheiro, mas minha dignidade. O plano deles era elegante em sua simplicidade cruel. Assim que o divórcio fosse decretado, Helena ficaria com metade dos bens conjugais, que na verdade já estariam esvaziados. Fernando ficaria com minha base de clientes e meus melhores contratos. Marcelo receberia uma porcentagem generosa por facilitar toda a operação. E eu ficaria com uma empresa vazia, dívidas trabalhistas de motoristas que precisariam ser pagos e a humilhação pública de ter sido enganado pela própria esposa. Eles tinham pensado em tudo, menos em uma possibilidade: que eu pudesse descobrir antes que fosse tarde demais. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que nenhum deles sabia, o que nem Helena, com toda a sua inteligência calculista, poderia imaginar, era que eu já havia tomado minhas próprias precauções meses antes. Algo dentro de mim já desconfiava, mesmo antes de encontrar aquele e-mail. Talvez fosse intuição, talvez experiência de vida, talvez fosse a forma como Helena olhava para mim nos últimos tempos, como se estivesse avaliando quanto tempo ainda seria necessário manter a farsa. Eu não tinha certeza do que estava por vir, mas sentia que precisava me proteger. Então fiz algo que salvaria tudo que construí ao longo de 15 anos de trabalho duro. Procurei um advogado tributarista de extrema confiança, indicado por meu pai. Um homem sério que entendia de proteção patrimonial.
Expliquei minha situação sem entrar em detalhes sobre o casamento, apenas dizendo que precisava reorganizar legalmente minha empresa. Ele sugeriu algo que na época pareceu exagerado, mas que agora se revelava genial: criar uma holding chamada Almeida Participações. Todos os meus bens, os 15 caminhões, os 2 galpões, os contratos de longo prazo com grandes empresas, tudo foi transferido legalmente para essa nova estrutura. No papel, Gabriel Almeida não era mais dono de nada. Era apenas um diretor operacional assalariado. Os donos oficiais da holding eram sócios antigos que moravam fora do país. Pessoas que confiavam em mim completamente e que entendiam a necessidade daquela manobra legal. Todo o patrimônio estava protegido em uma estrutura que Helena, Fernando e Marcelo jamais conseguiriam tocar. E o mais irônico de tudo: enquanto eles conspiravam para roubar uma fortuna que acreditavam estar no meu nome, essa fortuna já estava completamente fora do alcance deles. Eles estavam planejando o assalto perfeito a um cofre vazio. E eu apenas esperava pacientemente o momento certo para que a verdade viesse à tona de forma espetacular e irreversível. Manter a farsa foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Cada manhã, eu acordava ao lado de uma mulher que planejava minha destruição e precisava fingir que nada havia mudado. Preparava café, perguntava sobre os planos dela para o dia, ouvia suas mentiras com um sorriso no rosto. Por dentro, meu coração estava partido em 1000 pedaços. Mas eu sabia que qualquer demonstração de conhecimento sobre a conspiração arruinaria meu plano. Então, me tornei um especialista em esconder dor, em transformar traição em combustível para minha própria estratégia silenciosa de sobrevivência e justiça. Helena começou a ficar mais ousada. Pedia para eu assinar documentos cada vez mais importantes, sempre com desculpas plausíveis. É para renovar o registro da empresa. Precisamos atualizar o contrato com o banco. É apenas uma formalidade fiscal. Eu assinava tudo, mas sempre tirava fotos discretas antes. Enviava para meu advogado, que analisava cada vírgula. Descobrimos que metade daqueles papéis eram armadilhas legais que me comprometeriam no divórcio. A outra metade eram transferências disfarçadas de ativos. Mas eu continuava assinando, porque precisava que eles acreditassem que o plano estava funcionando perfeitamente. Paciência se tornou minha maior arma. As ligações de Helena com Fernando se tornaram mais frequentes e menos discretas. Ela ria ao telefone, usava um tom de voz íntimo que nunca mais usava comigo. Às vezes, eu a ouvia dizer: "Logo estaremos livres", ou "Só mais algumas semanas". Cada palavra era como uma facada, mas eu não demonstrava nada. Apenas observava, anotava mentalmente, construía meu caso com a precisão de quem sabe que terá apenas uma chance de virar o jogo. O sofrimento silencioso ensina lições que a raiva nunca conseguiria ensinar. Aprendi que vingança não é sobre destruir o outro, é sobre proteger a si mesmo com inteligência. Houve uma noite em que Helena chegou em casa tarde, claramente vinda de um encontro com Fernando. O perfume era diferente, a maquiagem estava borrada, havia uma marca de batom no colarinho da blusa que ela usava por baixo do casaco. Ela me beijou na bochecha como se nada tivesse acontecido e disse que tinha ficado até tarde em uma reunião com clientes. "Você deve estar cansada", eu disse com genuína preocupação. "Por que não toma um banho quente e descansa?" Ela sorriu, aliviada por eu não ter feito perguntas. Mas naquela noite, deitado sozinho no quarto de hóspedes, chorei pela primeira vez em anos. As lágrimas eram de luto. Eu estava de luto pelo casamento que nunca existiu, pela mulher que pensei ter conhecido, pelos anos que dediquei a construir algo que sempre foi uma ilusão. Mas também chorei de gratidão, porque descobrir a verdade antes que fosse tarde demais era uma bênção disfarçada de tragédia.
Muitos homens só descobrem essas coisas quando já perderam tudo. Eu ainda tinha tempo de me proteger e isso fazia toda a diferença. Aquela noite marcou o fim do Gabriel ingênuo e o nascimento do Gabriel que faria justiça sem levantar a voz, sem violência, apenas com verdade e lei. Marcelo, meu contador, começou a pressionar para que eu assinasse uma procuração ampla. Dizia que era para facilitar a gestão financeira da empresa, enquanto eu focava nas operações. Eu sabia exatamente o que aquilo significava: acesso total às contas, poder para transferir recursos, capacidade de esvaziar tudo antes que eu percebesse. Preciso pensar sobre isso, eu dizia, empurrando a decisão para frente. Ele insistia, começava a ficar nervoso, impaciente. Helena também pressionava. Você confia no Marcelo, não confia? Ele sempre cuidou bem das nossas finanças. Eu apenas sorria. Confio, mas preciso conversar com meu pai primeiro. Ganhava tempo enquanto organizava cada peça do meu tabuleiro. Fernando Costa começou a fazer propostas comerciais absurdas. Oferecia comprar meus caminhões por valores muito abaixo do mercado, alegando que eram velhos e precisavam de manutenção cara. Sugeria que eu terceirizasse algumas rotas, coincidentemente para a empresa dele. Tentava me convencer de que o mercado estava difícil e que talvez fosse hora de encolher operações. Era patético ver um homem tentando me manipular com tanta obviedade. Mas eu fingia considerar suas ideias, pedia tempo para analisar, mantinha a porta aberta, porque quanto mais eles acreditavam que estava funcionando, mais evidências eu acumulava contra todos eles. Era um jogo de xadrez onde eles achavam que eu era um peão. Houve momentos em que quase desisti da farsa. Quando Helena me abraçava pela manhã, quando ela sorria enquanto eu preparava o jantar, quando ela dizia "te amo" antes de dormir, sabendo que eram palavras vazias, mentiras repetidas para manter o controle. Eu queria gritar, queria confrontá-la, queria expor toda a hipocrisia e terminar aquilo imediatamente. Mas respirava fundo, lembrava do objetivo maior e continuava representando. Porque justiça verdadeira não é impulsiva, é estratégica. Não é sobre satisfação imediata, é sobre resultado duradouro. E eu queria que quando tudo desmoronasse completamente, sem possibilidade de reconstrução ou desculpas. Comecei a documentar tudo obsessivamente. Gravava conversas onde Marcelo sugeria otimizações fiscais claramente ilegais. Fotografava e-mails que Helena deixava abertos. Pedi ao meu advogado para investigar a empresa fantasma que tinham criado. Descobrimos que ela já tinha contratos assinados com clientes que eram meus, usando informações privilegiadas que só poderiam ter vindo de dentro da minha empresa. Era estelionato, apropriação indébita, conspiração para fraude. Não era apenas um divórcio, era um caso criminal. E quanto mais eu descobria, mais eu entendia que esta não era apenas minha história. Era a história de quantos homens e mulheres são destruídos por pessoas em quem confiaram completamente. Foi então que Helena finalmente pediu o divórcio. Escolheu um domingo à tarde, depois do almoço. Sentou na sala com lágrimas nos olhos, segurou minhas mãos e disse que nosso casamento havia acabado. Usou palavras bonitas sobre crescimento pessoal, caminhos diferentes, amor que se transformou em amizade. Eu escutei tudo em silêncio, com o coração pesado, mas a mente clara. Quando ela terminou o discurso ensaiado, eu sorri tristemente e disse: "Eu concordo, Helena. Realmente não somos mais os mesmos. Vamos fazer isso da forma mais civilizada possível." O alívio no rosto dela foi instantâneo. Ela me abraçou com afeto fingido, e eu retribuí sabendo que aquele era nosso último abraço como pessoas que um dia se amaram. O dia da audiência finalmente chegou. Era uma terça-feira de céu cinzento, uma dessas manhãs que parecem carregar o peso do que está por vir. Helena entrou no fórum como se estivesse desfilando, acompanhada de um advogado caro interno italiano.
Ela usava um vestido elegante de cor vinho, maquiagem impecável, joias discretas, mas claramente custosas. Caminhava com aquela confiança de quem acredita ter todas as cartas na mão. Seu advogado carregava uma pasta volumosa, provavelmente cheia de documentos que provavam nossa riqueza conjugal. Eles tinham certeza absoluta de que sairiam dali com metade de um império que não existia mais onde procuravam. Eu cheguei sozinho, 15 minutos depois. Usava uma camisa social simples e calça jeans, sem ostentação. Meu advogado já estava lá, um homem discreto de uns 50 anos que não parecia particularmente impressionante. Helena me lançou um olhar de superioridade disfarçada de pena. Era como se ela dissesse sem palavras: coitado, ele nem sabe o que está para acontecer. Sentei na cadeira de madeira dura, cruzei as mãos sobre a mesa e esperei. A sala tinha aquele cheiro característico de tribunal, uma mistura de papel velho, café frio e tensão humana. Outras audiências aconteciam ao redor, mas naquele momento só existíamos nós três. Eu, ela e a verdade prestes a explodir. O juiz entrou, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, expressão severa de quem já viu de tudo naquela sala. Bateu o martelo e pediu silêncio. O advogado de Helena começou primeiro com um discurso pomposo sobre partilha justa de bens adquiridos durante o matrimônio. Apresentou os documentos, relação de caminhões, contratos comerciais, valores estimados de contas bancárias. Tudo baseado em informações roubadas e manipuladas. Helena assentia confiante a cada palavra, ocasionalmente lançando olhares na minha direção, como se estivesse calculando mentalmente quanto seria sua parte. Eu apenas observava, calmo, quase entediado. O que irritou visivelmente o advogado dela, que esperava desespero. Quando chegou a vez do meu advogado falar, ele foi direto ao ponto. Meritíssimo, apresento documentação que contraria completamente a versão apresentada pela parte contrária. Ele abriu uma pasta discreta e entregou documentos ao juiz. O senhor Gabriel Almeida não possui os bens conjugais mencionados. Todos os ativos empresariais pertencem legalmente à holding Almeida Participações, constituída há 8 meses, da qual meu cliente é apenas diretor operacional assalariado. Os proprietários majoritários são investidores residentes no exterior, devidamente registrados. O juiz pegou os papéis, ajustou os óculos e começou a ler com atenção crescente. O silêncio na sala ficou pesado, denso, quase palpável. Helena parou de sorrir. A expressão dela mudou gradualmente, como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. Primeiro veio a confusão, as sobrancelhas franzidas, a cabeça inclinada tentando processar o que estava ouvindo. Depois veio a incredulidade, os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. Ela se virou para o advogado, que também parecia perdido, folheando desesperadamente seus próprios documentos em busca de algo que contradissesse aquilo. Mas não havia nada, porque toda a investigação deles havia sido baseada em aparências, em suposições, em informações superficiais. Nunca imaginaram que eu pudesse ter me antecipado, que o homem ingênuo tivesse cérebro suficiente para se proteger estrategicamente. O juiz finalmente levantou os olhos dos documentos e falou com voz firme. Após análise detalhada dos ativos apresentados e verificação fiscal junto aos órgãos competentes, constata-se que o senhor Gabriel Almeida não possui bens conjugais passíveis de partilha. Seus rendimentos correspondem a salário fixo como diretor operacional da empresa Almeida Participações, que legalmente não lhe pertence. A estrutura societária foi constituída de forma regular, com registro em cartório e declarações fiscais devidamente apresentadas à Receita Federal. Portanto, não há patrimônio a ser dividido. Cada palavra caía como uma marreta sobre a cabeça de Helena.
Ela ficou pálida, completamente pálida, como se o sangue tivesse drenado do rosto instantaneamente. "Isso é impossível!" ela gritou, levantando-se bruscamente da cadeira. A voz saiu estridente, desesperada, nada parecida com a mulher controlada que havia entrado ali minutos antes. "A empresa é dele. Eu mesma trabalhei lá, ajudei a administrar, conheço cada caminhão, cada contrato." O juiz bateu o martelo com força. "A senhora sente-se e controle o tom de voz, senhora Cardoso. O tribunal não aceita argumentos baseados em impressões pessoais. Apresente documentação legal que prove propriedade ou cale-se." Helena caiu na cadeira, as pernas falhando, as mãos tremendo visivelmente. Seu advogado tentava cochichar algo no ouvido dela, mas ela parecia não ouvir, em estado de choque profundo. Mas a devastação ainda não havia terminado. Meu advogado levantou-se novamente. "Meritíssimo, há uma questão adicional de extrema gravidade. Durante nossa investigação patrimonial, identificamos tentativas sistemáticas de transferência fraudulenta de ativos empresariais para terceiros, especificamente para a empresa Costa Ende Associados Logística, configurando crime de estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. Temos aqui e-mails, contratos falsificados, assinaturas digitais obtidas mediante fraude e testemunhos de funcionários que foram abordados para facilitar a operação." Ele colocou sobre a mesa um volume impressionante de documentos, impressões de e-mails, gravações transcritas. O juiz os recebeu com expressão cada vez mais séria, enquanto Helena começava a hiperventilar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado como chumbo. Podia-se ouvir a respiração acelerada de Helena, o barulho de papéis sendo folheados pelo juiz, o tic-tac do relógio na parede. Eu permaneci imóvel, sem expressão, sem sorrir, sem demonstrar vitória. Porque aquilo não era vitória, era justiça, não era vingança, era proteção. Não era sobre destruir Helena, era sobre sobreviver à destruição que ela planejou para mim. O rosto dela passou por todas as fases do desespero, negação, raiva, barganha silenciosa com os olhos implorando que aquilo fosse um pesadelo. Mas era real, terrivelmente real, e não havia volta. O juiz finalmente falou, e sua voz tinha o peso de uma sentença definitiva. "Determino o arquivamento do pedido de partilha de bens por ausência de patrimônio conjugal. Quanto às evidências de crimes apresentados, determino o encaminhamento imediato de cópias integrais ao Ministério Público para a abertura de inquérito policial. A senhora Helena Cardoso, o senhor Fernando Costa e o contador Marcelo Tavares deverão comparecer à delegacia para prestar depoimento no prazo de 48 horas. Esta audiência está encerrada." O martelo bateu pela última vez e com aquele som seco, 10 anos de farsa desmoronaram completamente. Helena não conseguia se levantar da cadeira. Eu me levantei calmamente. Agradeci ao juiz com um aceno respeitoso, cumprimentei meu advogado com um aperto de mão firme. Passei por Helena sem olhar diretamente para ela, mas pude sentir o desespero emanando dela como ondas de calor. Ouvi quando ela começou a chorar, não lágrimas delicadas de decepção, mas soluços profundos de alguém que vê toda a vida ruir em questão de minutos. Seu advogado tentava acalmá-la, mas como acalmar alguém que acabou de perder tudo? O casamento, o dinheiro esperado, a reputação, a liberdade. Saí daquela sala sentindo um vazio estranho, não alegria, apenas um cansaço profundo de quem chegou ao fim de uma batalha que nunca quis lutar. Do lado de fora do fórum, respirei o ar frio da manhã. O céu continuava cinzento, mas havia uma abertura pequena entre as nuvens por onde um raio de sol insistia em passar. Fiquei ali parado por um tempo indeterminado, apenas processando tudo o que havia acontecido. Não havia sensação de vitória,
Não havia vontade de comemorar. Havia apenas a consciência de que tinha sobrevivido, de que tinha me protegido, de que a verdade havia prevalecido. Meu advogado veio até mim e disse: "Você fez tudo certo, Gabriel, desde o começo." Eu apenas balancei a cabeça, porque fazer tudo certo não devolve o tempo perdido, não cura a dor da traição, apenas fecha uma ferida profunda, deixando cicatriz permanente. Os dias seguintes foram devastadores para Helena e seus cúmplices. As notícias se espalharam rapidamente pelo meio empresarial. Fernando Costa viu sua empresa ser investigada por outros esquemas semelhantes que a polícia descobriu durante as investigações. Clientes cancelaram contratos, fornecedores exigiram pagamentos antecipados, bancos bloquearam linhas de crédito. Em menos de um mês, sua transportadora pediu recuperação judicial. Marcelo perdeu o registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade e enfrentou o processo criminal que provavelmente o levaria à prisão. Mas foi Helena quem sofreu o golpe mais duro. Perdeu o emprego na consultoria financeira, sua reputação no mercado foi completamente destruída, amigos viraram as costas. Eu simplesmente segui em frente, mas não foi fácil. Voltei à rotina de trabalho, aos desafios diários da empresa, às madrugadas resolvendo problemas de logística. Mas as noites eram difíceis. Deitado sozinho naquela casa que um dia foi nosso lar, eu revivia memórias que agora pareciam filmadas em outra vida. A Helena que eu conheci na feira de negócios, sorrindo genuinamente. A Helena do dia do casamento, dizendo sim com lágrimas nos olhos. Será que aquela mulher realmente existiu? Ou sempre foi uma atriz talentosa que eu nunca consegui decifrar? Essas perguntas me atormentavam mais do que a traição em si, porque questionar o passado é perder até as poucas memórias boas que restaram. Houve noites em que bebi demais, sentado sozinho na varanda, olhando para as estrelas, tentando entender onde tudo começou a dar errado. Houve dias em que fui trabalhar apenas no automático, sem sentir alegria nas conquistas, sem celebrar contratos fechados. A empresa continuava crescendo, os lucros aumentavam, mas para quê? Para quem? Eu tinha vencido a batalha legal, mas a guerra emocional ainda acontecia dentro de mim. E percebi algo importante. Se vingar não te devolve o amor perdido, não apaga a dor da traição, apenas fecha uma ferida deixando uma cicatriz que dói em dias de chuva. Justiça foi feita, mas meu coração ainda estava partido. 3 meses depois da audiência, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas algo me fez pressionar o botão verde. Era Helena. A voz dela saiu baixa, embargada, quase irreconhecível. Gabriel, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso conversar com você, só uma vez. Por favor. Meu primeiro instinto foi desligar imediatamente, bloquear o número, apagar qualquer lembrança daquela voz que um dia me fez feliz. Mas havia algo na forma como ela falou, uma fragilidade genuína que eu nunca tinha ouvido antes. Contra toda lógica, contra toda sensatez, eu concordei. Marcamos em uma lanchonete simples, longe dos restaurantes chiques que ela frequentava. Cheguei primeiro. Escolhi uma mesa no fundo, longe das janelas. Pedi um café que esfriou enquanto esperava. Quando Helena entrou, quase não a reconheci. Ela estava magra, muito magra, com olheiras profundas, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo descuidado. Usava jeans desbotado e uma blusa simples, nenhuma joia, nenhum vestígio da mulher polida que conheci. A arrogância tinha desaparecido completamente, substituída por uma humildade dolorosa. Ela caminhou devagar até a mesa, se sentou com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrá-la. Ficamos em silêncio por longos minutos, apenas nos olhando. 2 estranhos que um dia dormiram abraçados todas as noites. Eu perdi tudo, ela começou, e sua voz era apenas um sussurro.
A família me cortou. Mãe não atende minhas ligações. Pai disse que não tenho mais sobrenome. Perdi o apartamento. Estou morando num quarto alugado na Zona Leste. Não consigo emprego em lugar nenhum. Meu nome está queimado em todo o mercado financeiro. Fernando não atende mais minhas ligações. Marcelo está foragido. Eu não vim pedir dinheiro, Gabriel. Vim pedir perdão. Eu sei que não mereço. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas preciso que você saiba que me arrependo todos os dias. Lágrimas começaram a descer silenciosamente pelo rosto dela, sem drama, apenas tristeza pura. Fiquei em silêncio, processando. Por um breve momento vi nela a mulher de quem tinha me apaixonado anos atrás. Mas também vi todo o sofrimento que ela causou, toda a manipulação, toda a frieza calculista. Foi então que ela começou a contar a história completa, e o que ouvi me fez entender que a traição tinha camadas ainda mais profundas do que eu imaginava. Fernando não era apenas um rival empresarial. Ele tinha sido mentor dela anos atrás, quando estava começando na área financeira. Eles tiveram um caso secreto que durou 2 anos. Ele sempre alimentou nela a ambição de ter mais, de não se contentar com pouco, de usar as pessoas como ferramentas para a ascensão. O plano de se aproximar de você, casar e assumir a empresa foi ideia dele desde o início. Helena confessou com a voz tremendo. Fernando queria sua base de clientes, seus contratos, mas não podia simplesmente comprá-los. Então me usou como isca. Eu entrei na sua vida seguindo instruções dele. Tudo foi calculado. Onde nos encontraríamos, como te conquistaria, como ganharia sua confiança. Ele me dizia o que falar, como agir, quando pressionar por informações. Eu era uma marionete nas mãos dele. E o pior é que eu deixei porque acreditei que no final teríamos tudo, o dinheiro, o poder e um ao outro. Eu era patética, Gabriel, tão patética e cega. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e continuou com ainda mais dor na voz. E sabe o que é mais cruel? Enquanto eu executava o plano, me sacrificando, dormindo ao lado de um homem que estava traindo emocionalmente, Fernando já tinha outra mulher, uma garota de 23 anos, fazendo exatamente a mesma coisa com outro empresário em Campinas. Descobri isso na véspera da audiência, quando fui ao escritório dele sem avisar. Eles estavam juntos, rindo, planejando o próximo golpe. Quando me viu, ele nem se abalou. Apenas disse: "Você realmente achou que era especial, Helena? Você é apenas uma ferramenta, e ferramentas são descartáveis quando não servem mais. Fui usada, Gabriel, como eu usei você." Olhei para ela por um longo momento. Não vi mais uma vilã calculista. Vi uma mulher quebrada pela própria ambição, manipulada por alguém ainda pior, destruída pelas consequências de escolhas terríveis. Vi um ser humano que cometeu erros monumentais e agora pagava o preço completo. Senti algo que não esperava sentir: compaixão. Não pena condescendente, mas compreensão genuína de que todos somos capazes de nos perder, de fazer escolhas erradas, de destruir o que temos de mais precioso em busca de ilusões. Tirei algumas notas da carteira, talvez R$ 500, e deixei sobre a mesa. Ela olhou para o dinheiro com lágrimas renovadas, mas não tocou nele imediatamente. "Você não me deve nada, Helena", eu disse calmamente. "Nosso passado acabou, e não há como reconstruir o que foi destruído tão completamente. Mas deixa eu te dar um conselho, não como ex-marido, mas como alguém que também já sofreu e se perdeu na vida. Para de buscar homens que te ofereçam atalhos. Para de querer ter tudo rápido, fácil, sem esforço próprio. Busca teu próprio caminho com honestidade, com trabalho duro, com dignidade. Reconstrói tua vida tijolo por tijolo, usando tuas próprias mãos. Essa é a única forma de encontrar paz verdadeira, a única forma de conseguir olhar no espelho sem sentir vergonha. O dinheiro é para te ajudar essa semana, mas o resto depende só de você."
Me levantei devagar, peguei minha jaqueta e antes de sair coloquei a mão brevemente no ombro dela. Não foi um gesto de reconciliação romântica, foi um gesto de humanidade básica, de reconhecer que apesar de tudo, ela ainda era um ser humano sofrendo. Saí daquela lanchonete sentindo algo que não sentia há meses: liberdade real. Não a liberdade superficial da vingança cumprida, mas a liberdade profunda de quem entende, de quem perdoa, não para beneficiar o outro, mas para libertar a si mesmo. Porque perdão genuíno não significa esquecer o que aconteceu ou permitir que aconteça novamente. Significa soltar o peso que está esmagando seu próprio peito. Significa deixar de carregar o veneno que só envenena você mesmo. Nos meses que se seguiram, minha vida foi se reconstruindo devagar, mas com alicerces muito mais sólidos do que antes. A empresa continuou crescendo, não mais pelo impulso cego de conquistar uma esposa, mas pela satisfação genuína de construir algo com integridade. Fiz novos amigos, verdadeiros desta vez. Reconectei com meu pai, que sempre soube mais sobre pessoas do que eu jamais imaginei. Comecei terapia, não porque era fraco, mas porque era forte o suficiente para admitir que precisava processar aquela dor de forma saudável. Aprendi que a vida às vezes te humilha apenas para te preparar para algo maior, para te ensinar lições que você nunca aprenderia no conforto da ilusão. Aprendi que traição não é o fim da sua história, é o início do seu despertar. É o momento brutal em que você acorda de um sonho e percebe que estava dormindo há anos. Aprendi que justiça dos homens pode falhar, mas quando você age com integridade absoluta, quando você não se rebaixa ao nível de quem te machucou, a verdade sempre encontra uma forma de aparecer. E aprendi que perdão não significa voltar atrás, não significa esquecer, não significa permitir que a pessoa entre novamente na sua vida. Perdão significa soltar o peso que está matando você por dentro. Significa libertar seu próprio coração da prisão do ressentimento. Se você está assistindo isso agora e já foi traído, se você já teve sua confiança destruída por alguém que prometeu te amar, se você já sentiu aquela dor lancinante de descobrir que foi apenas uma peça em um jogo que você nem sabia que estava jogando, deixa eu te dizer uma coisa. O tempo das coisas sempre chega. Não busque destruir ninguém, porque destruição gera apenas mais destruição. Busque se proteger com inteligência. Busque aprender com a dor. Busque crescer através da ferida. A vingança mais poderosa que existe não é machucar quem te machucou. É se tornar alguém melhor, mais sábio, mais forte, apesar de tudo que fizeram com você. Hoje, quando olho para trás, não vejo aqueles 10 anos como tempo perdido. Vejo como investimento em sabedoria, em compreensão sobre natureza humana, em conhecimento sobre mim mesmo. Aprendi a confiar menos em palavras e mais em ações consistentes. Aprendi a proteger meu coração sem fechá-lo completamente. Aprendi que é possível perdoar sem ser ingênuo. É possível seguir em frente sem carregar ódio. E mais importante, aprendi que dignidade não é algo que alguém pode tirar de você. É algo que só você pode entregar voluntariamente. E eu nunca mais vou entregar a minha. Se essa história tocou você de alguma forma, se você viu um pedaço da sua própria dor refletida nestas palavras, se você entendeu que é possível sobreviver à traição e sair mais forte do outro lado, eu te peço, se inscreve no canal agora mesmo. Deixa seu like neste vídeo, porque isso me ajuda a continuar contando histórias que precisam ser ouvidas. E mais importante ainda, compartilha com alguém que está passando por isso, com aquele amigo que está sendo destruído por uma traição, com aquela pessoa que precisa ouvir que dias melhores sempre vêm para quem não desiste da própria dignidade. Nos comentários me conta, você já passou por uma situação parecida? Como você lidou?
Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas que acreditam em recomeços. E lembra sempre, você não é definido pelo que fizeram com você. Você é definido por como você escolhe reagir, por como você escolhe se levantar, por como você escolhe seguir em frente. A vida vai te testar, vai te quebrar, vai te fazer duvidar de tudo e de todos. Mas se você mantiver sua integridade intacta, se você se recusar a se tornar aquilo que te machucou, se você escolher a dignidade, mesmo quando seria mais fácil escolher a vingança destrutiva, você vai descobrir uma força dentro de você que nem sabia que existia. E essa força vai te carregar através de qualquer tempestade. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por confiar em mim para contar essa história. E obrigado por fazer parte desta comunidade de pessoas que acreditam que é possível ser traído e ainda assim não perder a fé na humanidade. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço forte e que você nunca desista da sua própria dignidade, porque ela é a única coisa que ninguém pode tirar de você sem sua permissão. Fique em paz.